Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o Marcelo Aimi, ele que é gerente de contabilidade da Patrimônio Escritório Contábil. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco, né, conectado com o nosso caderno de negócios. A gente é uma editoria que a gente traz toda semana um conteúdo, a gente amplia um pouco sobre isso. E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento tributário, né? O que significa isso na prática? É isso que o Marcelo vai explicar para a gente poder levar até você a informação de uma maneira que seja muito usável esse conteúdo para você. Porque uma coisa é a gente trazer o conteúdo lá do contador, dos moldes que ele é executado dentro da contabilidade, não é isso, Marcelo? É verdade. E outra maneira é a gente fazer ele. Ele chegar de uma forma que todas as pessoas possam entender a sua usabilidade. Isso mesmo. Vamos começar por aí, Marcelo. Qual a importância do acompanhamento tributário para uma empresa? Sabe, Lucas, que todo esse tempo a gente trabalha com a contabilidade e a gente vê o empresariado se esforçando, o empresariado trabalhando afinco mesmo para tentar fazer com que a empresa dele tenha perpetuação, né? E esse acompanhamento tributário, ele é tão importante porque com a condição que o governo tem hoje dado ao empresariado uma carga tributária altíssima, esse acompanhamento tributário vai te dizer qual a melhor forma de tu tributar a tua empresa. Tu vai passar pela tributação talvez do simples, tu vai passar para a tributação talvez do presumido, ou talvez seja o lucro real. E isso tudo tem que levar em consideração várias informações que ele pode nos trazer. Informação sobre faturamento, sobre o número de empregados que a empresa vai ter ou tem, né? Sobre qual nicho de mercado que ele vai trabalhar para ver a tributação final na saída, ver se essa tributação ela nos dá créditos de PIS e COFINS. Então, todo esse acompanhamento tributário é onde vai ter uma condição melhor de tu ver a própria saúde financeira da tua empresa. Por que eu digo financeiro? Porque se a empresa não tiver resultado financeiro adequado, o empresário não vai investir. Sabe uma coisa que eu fico pensando assim, quando a gente fala em acompanhamento tributário, qual é a frequência do acompanhamento tributário? Como que a gente leva Nós isso? fizemos a frequência nossa é trimestral. A gente acompanha todas as empresas trimestralmente, vê o resultado que ela está tendo e dentro desses 2 primeiros trimestres nós fizemos um estudo para saber se a tributação que ela está tendo nesse momento é mais viável ou não dentro dessas 3 premissas de tributação: presumido, lucro real ou tributado pelo simples, né? Se eu não estou enganado, é comum usar a expressão o quarter, que eles chamam, né? Que é o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, Isso né? mesmo. E isso é uma coisa comum no mundo comum todo, no né? mundo todo, A gente olha pelos 3 primeiros meses. No Brasil, a tributação ela pode ser mensal por estimativa também, né? Pode ser mensalmente no lucro real por estimativa, mas ela parte do princípio sempre trimestral. Tanto o presumido quanto o lucro real no Brasil, ela se parte pela tributação trimestral. Até falando assim, usando as tuas palavras, quase repetindo, eu acho que a gente pode concluir, até de forma óbvia, que isso pode ajudar as empresas a tomar as decisões, sem dúvida alguma, sobre a questão não só do presente, mas o futuro financeiro e fiscal da empresa. Sim, sim. Porque se tu tiver uma economia no teu produto, tu não vai ter talvez tu tenha que fazer economia nesse produto para ficar no mercado, tirando qualidade de produto. E não, tu pode ter uma economia tributária. Então, esse planejamento tributário é aí que tu vai ter que ter ganho. É dentro de um planejamento tributário, dando ao governo tão somente aquilo que realmente a lei te manda. Então, nesse estudo tributário que você vai escolher a forma que você vai tributar, onde tu tem os créditos, ganhos, né, para abater os teus débitos. Por isso que o estudo tributário, o acompanhamento tributário que se faz, e quem não conseguiu ainda ver, que procure seu contador e veja com ele sobre um acompanhamento tributário, é a parte principal da empresa. A empresa às vezes não pode economizar na qualidade do produto, mas ela pode economizar na quantidade de tributo pago. Uma outra coisa que a gente tem que falar sobre isso é que quando a gente olha para a figura do contador, a gente conversou com o César sobre isso. Sim. Como que vem uma evolução muito grande da presença do contador nos negócios, né? Porque a partir do momento que a gente começa a entender, né, que o governo em si está sempre fazendo essas atualizações, o contador ele faz isso de dezenas de empresas.
Então é aí que entra a questão toda de levar essa informação, né, de forma que ele vive no dia a dia para cada um dos clientes que chegam ali. Isso. É isso, né? E como tu falaste, Lucas, o governo ele tem muitas alterações fiscais durante o longo do ano. Isso já vem de muito tempo. Então, se tu não tiver atualizado, se tu não tiver por dentro dessas alterações que o governo faz, que é diariamente, semanalmente, é inúmeras modificações tributárias, tu às vezes pode se perder. Então, se tu tem um acompanhamento tributário e tu está atento à legislação, hoje tu consegue se manter totalmente focado na tua renda, que é fazer a empresa produzir, e tu deixa para o contador o trabalho de ver a sua melhor forma de tributar e fazer esse acompanhamento dentro do menor prazo possível. Claro que a gente tem um prazo que a gente tem que colher as informações para tomar decisões, mas isso aí é parte da contabilidade, junto com a pessoa do contador e a pessoa do empresário podem sentar e debater sobre isso aí. Tem seguindo essa linha das coisas conforme elas vão acontecendo, né, e elas chegam até o cliente do contador. Sim. A gente acabou de viver, né, Marcelo, o maior desastre natural do Rio Grande do Sul e junto, né, claro, a Secretaria da Fazenda, enfim, todo o governo foi atingido, mas algumas coisas começaram a impactar as empresas de algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul e teve algumas prorrogações, né? Inclusive, duas obrigações muito importantes, elas estão agora chegando no prazo final dessa prorrogação, que é o ECD e o ECF. Isso mesmo. Para que a gente possa contextualizar isso, né, no formato que a gente adota de partir desde o início, explicando o que é e como que isso se insere, a gente queria que tu explicasse um pouquinho para nós o ECD e o ECF. Lucas, são duas obrigações acessórias impostas pelo governo que começou no ano 2014, mas ela faz parte do SPED criado pelo governo em 2007 a 2010. O governo criou um sistema de público de escrituração digital. Em 2014, o governo criou, então, a ECD, Escrituração Contábil Digital, e também a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. A ECD ela tem um prazo determinado pelo governo até 30/6 do ano subsequente, e a ECF até 31/7 do ano subsequente. Mas esse ano, como teve esse problema climático das enchentes, muitas cidades, muitas empresas, muitos escritórios de contabilidade, infelizmente, tiveram um agravamento por causa das enchentes. Na execução do trabalho. Na execução do trabalho. Muitos, a parte fiscal, a Cefaz do Rio Grande do Sul, ficou tempos totalmente desligada. Submersa. E muitas coisas acontecem, né? Apurações que impactam no resultado da empresa. Apuração de ICMS impacta diretamente no resultado da empresa. Então, o governo prorrogou para 30/9, que estamos chegando agora ao fim, né? Já estamos semana que vem, termina. 30/9 a ECD e 31/10 a ECF, dando aquele fôlego de tempo para que empresas pudessem reunir o maior número de informações possíveis, analisá-la todas se estão fechando corretamente com o que de fato aconteceu, porque hoje o mundo fiscal hoje não está mais no papel, ele está no arquivo digital. Então, isso tudo interligado entre governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, essa prorrogação se deu para que pudéssemos ter um tempo viável e consideravelmente bom, que foi esses 90 dias que nos deu, para podermos entregar tudo dentro de um prazo adequado daí, né? Quando a gente fala tu falaste no prazo de junho e julho, né? Isso. Então, elas são calculadas baseadas no exercício inteiro do ano passado, é isso? Isso, calculado sempre o exercício então, fechou inteiro. O ano de 31/12, daí sim tem esse prazo de 6 meses para fazer esse envio, né? Essa entrega. Mesmo. E depois a gente tem, nesse caso específico, de algumas cidades do Rio Grande do Sul, a gente tem, na verdade, uma extensão de prazo. Uma extensão de prazo de 90 dias, né? Que de 90 dias foi feito. E elas abrangem o período, né? O período do início da empresa, ou o ano inteiro, do exercício anterior. Então, nós estamos em 24, agora estamos mandando esse DCF do ano de 2023, né? Tá bom. Toda a movimentação contábil que foi feita, financeira, patrimonial, tudo está ali dentro. Como que o ECD e o ECF se conectam no processo contábil e fiscal da empresa? Muito boa pergunta. A ECD e a ECF, Lucas, elas são um espelho, elas são a demonstração, elas são a verdade da empresa. Tudo o que aconteceu na empresa, na parte patrimonial da empresa, a parte financeira da empresa,
e a parte que a gente fala também sobre a empresa ter lucro ou prejuízos. A ECD vai te explanar toda a movimentação patrimonial, toda a movimentação econômica da empresa. A ECF vai te explanar toda a movimentação econômica, patrimonial e fiscal da empresa também, onde ela vai explanar toda a parte onde as empresas conseguem ter um acompanhamento sobre os lucros e prejuízos. Uma parte, acho importante contextualizar, Marcelo, a gente está falando de quais tipos de empresas, se é que a gente pode falar assim? Sim, a gente está falando de simples, a gente está falando de presumido, a gente está falando de real? O que a gente está falando? Hoje, na obrigação do governo, ele nos traz a obrigação sobre as empresas tributadas pelo lucro arbitrado, pelo lucro real, pela empresa tributada pelo lucro presumido, ainda tem algumas observâncias a ser feito, né? E as imunes isentas também existe uma observância a ser feita. Se for com doações governamentais abaixo de 4.800.000, não são obrigadas. Mas se for acima de 4.800.000, são obrigadas a fazer esse envio de ECD e ECF. As que estão dispensadas hoje são, no caso, uma parte das imunes isentas, que são essas associações, né, que, como falei antes, associações por cota de participação também estão dispensadas, e as empresas que ainda estão sendo tributadas pelo simplificado, que é o simples, né? Uma tributação simplificada, que é o simples. Essas ainda estão dispensadas do envio da ECD e do envio da ECF. Tá. Em relação a uma coisa que me chama a atenção é que a partir do momento que a gente entende, né, essa responsabilidade, a gente se coloca no lugar de um empresário, né, que tem o seu próprio negócio, e como que ele pode garantir que a empresa que ele tem ali, que ele é o responsável, ela está cumprindo essas obrigações, porque a gente está falando de uma conexão que começa, na verdade uma conexão não, uma atividade que começa Sim. desde o momento da própria escrituração do que está acontecendo, e ele se finaliza com o envio da ECD e da ECF. É isso? Como que ele acompanha isso? Assim, Lucas, todo empresário deve, ao constituir a sua empresa, ou, vamos dizer assim, no longo do tempo da sua empresa, ele deve acompanhar primordialmente, bem de perto, o que está acontecendo com a empresa. Então, ele vai passar por um estudo tributário. Ele vai passar por um acompanhamento tributário para ver a melhor forma de tributar. E o empresário deve procurar o seu contador ou sua equipe de contabilidade para saber qual documento ele deve apresentar à empresa, o que ele deve trazer ao escritório de contabilidade para gerar as informações corretas e o que ele deve fazer para que essas informações cheguem corretamente no escritório. Por isso que é bom que os empresários tenham o amigo contador. Não é mais o contador, ele é um amigo para a perpetuação da empresa. Não é mais o guarda-livro. Hoje ele é o amigo que vai te ajudar a tomar decisões importantes na tua tributação, que é onde vem a tua economia. Tua maior economia hoje tem que ser tributária. Principalmente com essa questão da velocidade, né? Porque a gente está assistindo, esse ano principalmente, com diversas manobras aí que o governo está impondo aí, e que elas realmente atingem a todos os brasileiros. Se a gente não acompanhar essas atualizações, o impacto com certeza vai entrar para dentro das empresas. Né? Verdade. Muitas atualizações que acontecem, muitas mudanças tributárias que acontecem no Brasil hoje, se tu não estiver atento, tu continua com a velha tributação e pagando imposto sem saber. Por isso que o contador hoje não é mais um mero guardador de livros. Com certeza. Né? Ele é a pessoa ativa dentro da empresa. Não precisa estar lá dentro fisicamente, mas ele pode estar dentro da empresa nos resultados, que é o que tem que ser feito. O contador não pode mais ser visto como uma peça obrigatória. Ele tem que ser visto como uma peça-chave. A contabilidade hoje é uma peça-chave. Ela vai conseguir te dizer onde estão os teus parâmetros de tributação, parâmetro de lucro, né? E parâmetro de economia tributária. Eu acho que uma das pontas, assim, talvez uma forma de sintetizar, seria que ele deixou de ser uma pessoa, uma figura operacional. Isso. E se tornou uma figura estratégica para o negócio. De uma empresa. Né? Ele escalou o nível de organização. Né? Ele deixou de ser apenas uma figura, né? E hoje uma pessoa que tem o contato com esse escritório de contabilidade ou a equipe de contábil, ela se tornou hoje uma peça indispensável.
Com certeza. Hoje, a empresa que não tem o contato com a contabilidade, que não tem, vamos dizer, uma ligação bem estreita com a contabilidade, hoje é uma empresa que está, vamos dizer, deixa a vida me levar. E não, a contabilidade está ali justamente para ajudar. Para te olhar, te abrir os olhos para tu ver onde tu vai economizar. Com certeza. A gente estava falando sobre a questão do ECD e do ECF, voltando um pouquinho. Sim. Se uma empresa negligencia essa questão de fazer não só o acompanhamento tributário, porque ele exige realmente essa avaliação no decorrer do ano, né? Sim. E não faz a entrega do ECD e do ECF, quais são os riscos e penalidades que ela pode enfrentar? Lucas, existe uma situação muito interessante. Quando o escritório de contabilidade, quando nós juntamos todas as informações, nós fizemos aquilo que nós temos em mãos, né? Então, certo que toda empresa traz para nós os documentos e todos os documentos são lançados na contabilidade. Existe uma penalização muito grande do governo em matéria de entrega de escrituração contábil digital e contábil fiscal fora do prazo. É abusiva. É uma penalidade... ninguém entende por que é tão alta assim a penalidade que tem. E sem contar que a partir do momento que você começa a negligenciar suas informações ou tentar fazer as informações se adequarem à empresa e não à verdade, aí pode ser que o fisco comece a te olhar com outros olhos também. Acende uma luz amarela. Acende uma luz preta. Né? Nem amarela. Que a gente diz assim, se tu cair na lista negra... E o fisco abre mesmo os olhos para aquelas empresas que estão apresentando prejuízos, vamos dizer assim, ou que estão entregando as penalidades, as informações, em prazo passados já dos prazos, né? E fora dos prazos. E então a Receita começa a olhar com outros olhos. Sabe, uma reflexão que sempre vem quando a gente fala sobre a questão assim, vai chegar o momento da ECD, vai chegar o momento da ECF. A gente falou recentemente aqui sobre a questão do ITR e antes sobre a questão do imposto de renda. Isso. Então, a sensação que eu estou vendo em relação a isso é que todos não são ações isoladas e são resultados, sim, de comportamentos. Isso. Ou seja, o chegar no ECD e no ECF, ele é um resultado de um acompanhamento periódico. E não, não estou acompanhando, e agora? Bom, agora você vai ter que passar por um período todo de organização. É isso mesmo? É isso mesmo. Por isso que a gente fala sobre a tributação ser trimestral. O acompanhamento tributário trimestral, o acompanhamento contábil digital que a gente faz para entrega, ele também é dividido em 4 períodos. Por isso que vem a importância de estar comunicado com a contabilidade, ver o resultado a cada 30 ou 60 dias, tu sentar com o teu contador, né? Procurar o teu contador, vamos dar uma olhada aqui. Vamos apurar o resultado. Uma coisa importante também, qualquer atividade que a empresa for fazer, senta lá com o teu contador. Senta lá com eles, acho que eu vou começar esse comércio dessa mercadoria, vou começar esse ramo dentro da empresa. Por quê? Porque sempre a equipe de contabilidade e a equipe fiscal vai ter muitas informações para ele. Então, antes de tudo, senta com o teu pessoal que faz a contabilidade, chama o pessoal que faz o fiscal. Pessoal, nós vamos fazer essas alterações, vamos começar esse ramo. E ali você colhe informações importantíssimas para o teu processamento desse novo ramo. E a contabilidade e o fiscal vão simular todas essas informações e te apresentar depois um novo estudo tributário. Entendi. Né? Para a gente encaminhar aqui, Marcelo, a gente está... eu queria que tu reforçasse mais uma vez a questão dos prazos, né? Para que a gente... leve para as pessoas, claro que eles precisarem, eles podem procurar os seus contadores, procurar a própria Patrimônio para ampliar essa conversa. Mas, enfim, aqui em Vacaria está nessa prorrogação? Vacaria entrou na lista de prorrogação. Vacaria passou, então, a ECD, que era para o dia 30/6, ela passou agora para 30/9, e a ECF, que era para dia 31/7, ela está agora para 31/10. Então, ele ainda tem um prazo, né? E esse envio, ele estando pronto, é rápido, não é tudo online? É tudo online. É questão claro, tu vai fazer toda a parametrização com o plano referencial da Receita Federal. Tu faz tudo, tem que ter conhecimento de causa mesmo para fazer, para interligar os planos de contas, né? Que é o que a Patrimônio tem, conhecimento de causa. E capacidade das pessoas que estão trabalhando na nossa equipe, né? Que são todas bem capacitadas. Então,
nesse envio, como tu falaste ali, depois de tudo pronto, vamos dizer, as formas tributárias, tudo pronto, as tributações, feitas as conferências no envio do teu sistema contábil para o sistema digital do governo, faz as conferências, é questão de 10 minutos, tu tem tudo pronto. Tudo pronto. Basta tu voltar e conferir novamente, né? Sempre se confere 2, 3 vezes, está tudo certinho. Para fazer o envio. Para fazer o envio. Muito bem. Marcelo, quero te agradecer por ter vindo aqui, fazer esse registro. Marcelo, que é gerente de contabilidade da Patrimônio, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a questão do acompanhamento tributário e também dos prazos da ECD e da ECF que estão chegando agora. Pessoal que acompanhou mais esse podcast do Diário de Vacaria, agradecemos mais uma vez a sua audiência. Obrigado por estar participando com a gente. Obrigado por estar fazendo com que essa história seja registrada de uma maneira que a gente possa sempre estar levando, adicionando valor para o seu trabalho aí, através dessas informações técnicas que a gente também está colocando aqui no nosso podcast. Mais uma vez, é isso aí. Segue com a gente aí pelos próximos podcasts que a gente está trazendo aí todos os dias informações que fazem parte realmente da sua rotina. Valeu, pessoal!